Membros da diretoria da UVEBS visitaram o Hospital Guilherme Álvaro. Presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista fala sobre a suspensão das atividades da Iara em Cubatão. Alerta de terremoto emitido pelo Google durante a madrugada é negado pela USP. Os detalhes do tempo para o final de semana e o que rolou em mais uma rodada do Paulistão 2025. Fechamos mais uma semana nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Vamos juntos, as últimas notícias, segunda edição já começou. Olá, boa noite para você. A União dos Vereadores aqui da Baixada Santista realizaram uma visita no Hospital Guilherme Álvaro. Os parlamentares cubatenses Alessandro Oliveira e Marcinho, membros da diretoria da UVEBS, participaram do evento. A convite da direção do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, membros da União dos Vereadores da Baixada Santista e vereadores da região visitaram a unidade. O encontro tem como objetivo fortalecer a relação entre a instituição de saúde e os parlamentares. Os vereadores cubatenses Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão e Marcinho participaram do encontro. O hospital, que integra a rede de alta complexidade em oncologia, UNACOM, conta com diversas especialidades, que vão de neurologia até medicina intensiva. Seus serviços são oferecidos aos pacientes da Baixada Santista. O presidente da UVEBS, Cadu Barbosa, disse que os vereadores têm acompanhado a questão do Sistema CROSS, o Centro de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde e da regulação de vagas hospitalares. Cadu ainda disse que a visita ajudará no entendimento dos processos e isso auxiliará na busca de melhorias, por exemplo, nos atendimentos. Os vereadores já realizaram visitas ao hospital e à sede da Diretoria Regional de Saúde para tratar sobre a transparência do sistema de regulação de vagas, uma pauta discutida entre os parlamentares da região. Unidade Escolar do Jardim Nova República atende alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino no período integral. O complexo educacional, que leva o nome do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Geraldo Cardoso Guedes, atende crianças do ensino fundamental no período das 7h45 às 17h15. As salas são climatizadas e algumas serão multidisciplinares. O complexo funciona no Jardim Nova República, onde era localizada a UME Martim Afonso de Souza. É uma escola grande, uma escola ampla, com muitos espaços, uma escola bacana, onde a gente está fazendo de tudo para poder acolher os alunos, para que eles sejam bem atendidos no período integral aqui na escola. Era um sonho do ex-vereador Geraldo Guedes, que foi presidente da Câmara, que lutava muito por esse bairro, não é? Geraldo Guedes, da época que eu era professora aqui no Martim Afonso, na época, e ele vivia aqui na escola, ele era o vereador daqui do bairro, ele ajudou muito a escola e era realmente um sonho dele. Sempre que ele me encontrava, ele falava: professora, aquela escola vai ficar bacana. E realmente ficou do jeitinho que ele gostava. Se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz com a realização do sonho. E por falar em sonho, é um sonho pessoal realizado por você também, por ter aceito o convite para ser a diretora do complexo? Com certeza, para mim também foi a realização de um sonho, porque eu comecei aqui na Prefeitura de Cubatão no dia 1º de abril de 93 e esse ano eu me aposento e eu voltei para cá quando o Guilherme Amaral fez o convite, né? Na época ele era secretário de Educação, hoje ele é vereador e ele fez o convite para eu vir para cá como diretora e eu aceitei, porque para mim seria a realização de um sonho. Eu trabalhei nesse bairro por quase 23 anos, é o meu bairro do coração, a comunidade que eu amo e eu vou poder finalizar o meu ciclo aqui nessa escola, por isso que eu trabalho com tanto carinho para que essa escola funcione, para que a comunidade seja atendida. Essa semana nós trouxemos aqui no jornalismo da TV Câmara Cubatão a suspensão das atividades por parte da empresa Iara aqui na cidade. Hoje eu fui conversar com o presidente do sindicato da categoria para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Após anunciar a suspensão das atividades na área de fosfatos em Cubatão, a Iara Brasil Fertilizantes iniciou o processo de demissão de 200 funcionários, número esse contestado pelo Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Para cada um funcionário que a gente fala vinculado, nós temos que lembrar que tem mais um terceiro, né? Então pode multiplicar por 2 e nós vamos estar com mais de 500 postos de trabalho sendo reduzidos em Cubatão. O período de hibernação anunciado pela empresa até dezembro deste ano já não era novidade.
É algo que o sindicato já havia sinalizado há muitos anos atrás. Sim, sim, é uma coisa que a gente já vem avisando há muitos anos. O setor de fertilizantes do Brasil está caindo, nós estamos perdendo competitividade. Por quê? Porque nós temos excesso de imposto, aqui imposto estadual, aqui depois tem outro imposto interestadual para onde a gente manda o fertilizante, enquanto que o fertilizante estrangeiro entra aqui no Porto de Santos com imposto zero. Então você tem 2 ICMS brigando contra um que não paga nada. Isso daí está quebrando. Para você ter uma ideia, 85% do fertilizante que o Brasil consome vem de fora, vem de outros países. Então, estamos brigando com isso. Vamos para Brasília, a gente fala com o vice-presidente, temos falado direto, mas está difícil. E, para ajudar ainda, nós temos a Petrobras, que cobra da gente, das indústrias fertilizantes, nitrogênio e das petroquímicas também, o dobro do preço internacional. Em meio a uma onda de demissão em massa, como ocorreu com os desligados da empresa, é fundamental o auxílio e apoio do sindicato, uma luta constante e diária com a oscilação do mercado econômico. O sindicato tem brigado para evitar que isso acontecesse, mas tendo acontecido, fomos discutir, inclusive para minimizar as condições, arrumar a gente chama de benefício, mas no momento que é uma demissão, a gente fica até difícil falar benefício, mas conseguimos uns benefícios assim, tipo 30% para cada ano trabalhado, para agregar, além da convenção coletiva, do acordo coletivo, que tem algumas benesses, também estender a assistência médica por mais 6 meses, um dinheiro que eles podem usar em educação ou recolocação. Estamos fazendo tudo isso. E não paramos de negociar com a Yara, até para colocar o pessoal em algumas coisas nas outras unidades, porque aqui a Yara eram 5 fábricas, né? Uma já estava fechada, a outra está fechando, mas temos outras 3. Então, estamos tentando recolocar. Já conseguimos reduzir esse número dentro da Yara em pelo menos umas 40 pessoas, já estamos recolocando. Não que elas vão ficar, mas pelo menos nós vamos postergar a continuidade aqui desse pessoal. O presidente do Sindicato dos Químicos falou quão prejudicial é o fechamento das empresas para a nossa região. É um impacto muito grande. Nós vimos quando a Uzi Minas fechou, o que aconteceu com a região. Nós estamos num processo semelhante, porque vem fechando as empresas e as que não estão fechando estão reduzindo atividades. Então, são menos impostos, menos condições sociais que as prefeituras podem fazer. Então, isso continuando. E lembrar, principalmente para os nossos deputados, que não é só o porto, aqui tem a área industrial. E a área industrial é que tem a maior remuneração, os maiores salários. E, portanto, são pessoas que consomem muito mais e sustentam o comércio, e sustentam as escolas, e sustentam toda a área de serviços. Então, quando você perde 1 ou 2 postos de trabalho na indústria, você perde quase 5 a 10 postos de trabalho na área de serviços. Então, vai ter um efeito dominó que nós todos vamos sentir. Pois bem, como nós exibimos essa semana e acabamos de acompanhar, nós temos o posicionamento por parte da Yara e também da Prefeitura de Cubatão. E eu vou ler então a nota para vocês a partir deste momento. A Yara informa que está focada na produção de fertilizantes nitrogenados. Com isso, iniciou a hibernação da produção de fertilizantes fosfatos e ácidos aqui na cidade de Cubatão e também de Paulínia, no interior do estado. Serão hibernados as unidades 3 e as plantas fosfatos da unidade 2. Cubatão segue sendo um ponto estratégico para a atuação da Yara aqui no Brasil, com ativos de nitrogênio que representam uma vantagem competitiva. O processo de hibernação tem previsão para encerrar no final de 2025, como nós informamos durante essa semana. Aos colaboradores impactados, a empresa ofereceu, além dos direitos previstos em lei, um pacote de benefícios adicionais, conforme o presidente acabou de falar na reportagem, com respectivos sindicatos. Esta decisão não afetará o fornecimento de fertilizantes ao mercado, pois os volumes estão garantidos. Agora nós vamos ao posicionamento aqui da Prefeitura de Cubatão. A Prefeitura, por meio do prefeito César Nascimento, está acompanhando de perto o processo anunciado pela Yara, que envolve o fechamento de algumas unidades, incluindo aqui a cidade de Cubatão, e o desligamento de funcionários. Com o objetivo de minimizar os impactos para a cidade e seus habitantes, a administração municipal realizou na manhã da última terça-feira uma reunião com responsáveis da unidade de Cubatão para entender e também adotar medidas e buscar alternativas que possam mitigar os efeitos desta reconstrução no mercado local aqui da cidade de Cubatão. A Prefeitura de Cubatão permanece empenhada em buscar aí alternativas
que fortaleçam o setor industrial e minimizem os efeitos dessa transformação, reforçando a importância de uma ação conjunta entre todos os envolvidos para garantir o desenvolvimento sustentável e a adaptação às mudanças globais. Então, foram essas as palavras da administração municipal aqui da cidade de Cubatão, relacionados ao fechamento da Iara aqui na cidade. Aqui no estado de São Paulo, mais mortes por febre amarela foram registradas este ano. A Secretaria de Saúde alerta sobre a importância da imunização contra a doença. 6 pessoas morreram no estado de São Paulo por consequência da febre amarela. O registro é da Secretaria de Saúde do Estado. É bom destacar que nenhuma das vítimas da doença foram imunizadas antes. Na cidade de Ribeirão Preto, Osasco, Campinas e Barretos, também houve registro de macacos com a doença. Por enquanto, a Secretaria de Saúde descarta a possibilidade dos casos da doença em área urbana. E segundo a pasta de saúde, o estado de São Paulo recebeu quase 2 milhões de doses da vacina. Olha a notícia boa, o Ministério da Saúde anunciou mais 41 novos medicamentos gratuitos para o programa Farmácia Popular. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da gratuidade de medicamentos da farmácia popular. Agora, a população passa a contar com 41 remédios oferecidos sem custos. A pasta também anunciou o fim da coparticipação em alguns itens do programa. A farmácia popular oferece remédios para asma, diabetes, hipertensão, entre outras medicações. E agora, também estão incluídas fraldas geriátricas. Este item é apenas para pessoas acima de 60 anos. Os medicamentos são gratuitos para qualquer paciente que apresente a receita médica válida, seja do Sistema Único de Saúde ou de médicos particulares. As receitas devem conter a Classificação Internacional de Doenças, o CID. Para retirar a medicação, a pessoa deve apresentar documento oficial com foto e número de CPF. Atualmente, a iniciativa está presente em mais de 31 mil farmácias credenciadas, de mais de 4.800 municípios. Uma nova fase de credenciamento incluirá 758 cidades no programa. Olha, durante a Operação Verão deste ano, mais de 3 milhões de veículos passaram pelo sistema Anchieta Imigrantes. Iniciada em dezembro do ano passado, a Operação Verão foi encerrada no último dia 7 de fevereiro. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, durante os 54 dias de Operação Verão, mais de 3 milhões de veículos passaram pelas rodovias que ligam a capital à nossa região. De acordo com a Ecovias, o dia de maior movimento foi registrado entre as 6 e 7 horas da manhã, no dia 28 de dezembro, quando 7.737 veículos estavam seguindo em direção ao litoral. Já na volta, o primeiro dia do ano, no início da tarde, registrou 8.990 veículos indo à capital. A concessionária registrou 17.064 atendimentos, sendo 817 resgates de ambulância, 10.187 socorros mecânicos e 6.060 acionamentos de guincho. O serviço de atendimento eletrônico da rodovia registrou mais de 5 mil chamadas, enquanto 2.539 atendimentos foram solicitados via WhatsApp da rodovia. O Tribunal de Contas da União revogou a suspensão do pagamento do programa Pé de Meia. Os valores voltaram a ser pagos aos alunos matriculados no ensino médio em escolas públicas de ensino. O Pé de Meia, que estava paralisado desde janeiro deste ano, teve os pagamentos liberados pelo Tribunal de Contas da União. No entanto, o TCU determinou que, no prazo de 120 dias, o governo faça adequações e envie uma proposta ao Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta será enviada dentro do prazo para a inclusão do programa no orçamento de 2025. O programa Pé de Meia foi criado para estudantes do ensino médio regular e do Educação para Jovens e Adultos, matriculados em rede pública de ensino. Funciona como uma poupança para incentivar a permanência dos jovens de 14 a 24 anos no ambiente escolar. O estudante já recebe R$ 200 no momento da matrícula ou rematrícula. O incentivo frequência garante R$ 1.800 anuais em parcelas pagas mensalmente para alunos com assiduidade superior a 80%. Na conclusão do ensino médio, o aluno recebe R$ 1.000, totalizando mais de R$ 9.000 ao longo dos 3 anos do ensino médio. Para participar do programa, o aluno deve estar registrado no Cadastro Único e ter a renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
Depois do intervalo, vamos falar sobre o falso alerta emitido aí de terremoto durante a madrugada de hoje pela empresa Google. E ainda a previsão para o final de semana e as informações do Paulistão no bloco de esporte. Daqui a pouco, até já! Para vencer o vírus do preconceito e da desinformação, algumas verdades precisam ser ditas sobre o HIV. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não! O HIV é o vírus causador da AIDS. A AIDS é a doença causada pelo HIV. É possível viver bem com HIV? Claro, e muito bem. O que não é possível é viver com preconceito e a discriminação. HIV espalha pelo ar, toque ou compartilhamento de objetos? Não! Mas pelo ar dá pra pegar gripe, hein? O que é I igual a zero? É quando o HIV fica indetectável com zero risco de transmissão, igual a mim, que há 17 anos estou indetectável. Meus filhos vão ter HIV? Gente, os meus não têm. Com o tratamento correto e contínuo, você zera o risco de transmissão. Ter conhecimento sobre o assunto é também uma forma de prevenção. Procure uma unidade de saúde para tirar suas dúvidas sobre a prevenção combinada do HIV. HIV é sobreviver, conviver e respeitar. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Já estamos de volta com as últimas notícias para você e hoje todos foram pegos de surpresa com um alerta de terremoto aqui no litoral de São Paulo. Você recebeu a mensagem? O alerta emitido pelo sistema do Google é falso, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. O alerta foi enviado para dezenas de celulares de moradores do litoral de São Paulo. A mensagem informava um terremoto de magnitude estimado em 5,5 e que seu epicentro estava no mar. O aviso foi encaminhado não só para os moradores do litoral de São Paulo, mas para munícipes de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada de hoje. Segundo o Centro de Sismologia da USP, também não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de São Paulo. Também não houveram ocorrências por parte das defesas civis municipais para a nossa região. A USP informou que um evento dessa magnitude seria detectado pelas estações sismográficas instaladas pelo Brasil. O Observatório da Universidade de Brasília disse que não captou nenhum tremor em nenhum litoral brasileiro. Já o Google, responsável por soltar o alerta, disse que o sistema de alertas de terremoto detectou sinais de celulares de regiões próximas do litoral de São Paulo e disparou o alerta. A empresa pediu desculpas pelo ocorrido e informou que desativou o sistema após detectar o erro e agora investiga o caso. Pois bem, desse alerta, desse susto aí sobre um possível terremoto aqui na nossa região, vamos acompanhar imagens do Pedro Casqueiro, acompanhar então como é que está aí a chegada deste final de semana, um céu, aliás, já entre nuvens, deu umas trovoadas hoje, choveu já em alguns pontos aqui na nossa região, era essa a previsão aqui da Defesa Civil, de chuvas fortes para hoje, mas não foi realmente como o alerta, não vieram essas chuvas fortes aqui para a nossa região, que estava prevista de ontem, quinta-feira, para hoje, sexta-feira, não veio com toda a intensidade que se estava prevista. Com essas imagens, a gente acompanha agora mais uma previsão do tempo para o final de semana, com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens e a probabilidade de chuva passageira no decorrer do dia. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 23 e máxima 29 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 76% e 99%. O domingo amanhece nublado, com o sol aparecendo ainda pela manhã. À tarde, o tempo volta a ficar nublado. Os termômetros sobem variando entre 24 e 31 graus. Venta leve em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 96%. E agora vamos juntos falar de esporte por aqui. E olha, o Palmeiras ganha fora de casa e segue na busca da classificação do Paulistão. No CT Rei Pelé, Barreal foi apresentado como reforço do Santos. Precisando da vitória para não ficar muito longe do segundo colocado do seu grupo, o Palmeiras, fora de casa, enfrentou a Inter de Limeira e fez o seu dever de casa. Maurício abriu o placar num golaço de cobertura.
Ainda no primeiro tempo, o contestado Flaco Lopes ampliou a vantagem após cobrança de escanteio de Rafael Veiga. O terceiro gol do Alviverde teve dedo, ou melhor, o pé de Rafael Veiga. O camisa 23 cobrou a falta na cabeça de Gustavo Gomes, que sozinho balançou as redes. Palmeiras 3, Inter de Limeira 0. O Palmeiras, com esse resultado, cola na Ponte Preta e segue em busca da classificação para a próxima fase. O Alviverde agora tem 16 pontos, 2 a menos do que o time de Campinas. Na Baixada Santista, o atacante Barreal foi apresentado pelo Santos. O atleta, que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos e joga como ponta, chega à equipe santista por empréstimo com opção de compra. Gente, estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atletas. Confira os detalhes na reportagem. Nesse mês de fevereiro, iniciou o período de inscrições para o Sistema Bolsa Atleta 2025. O prazo será até o dia 24/2. Os interessados devem acessar o sistema Bolsa Atleta e apresentar a documentação solicitada junto ao formulário. Atletas com alto desempenho, que vêm se destacando na sua modalidade com ótimos resultados em competições nacionais e internacionais, é a sua oportunidade de mostrar o seu desempenho. Também o auxílio-benefício será estendido para atletas portadores de deficiência, atletas gestantes e auxiliares do esporte paralímpico. O resultado dos aprovados está previsto para abril, entre os dias 22 e 24. As categorias são base estudantil, nacional, internacional e olímpica, incluindo também paralímpica e surdo-olímpica, conhecido como Olimpíadas para os surdos. A dedicação é fundamental. A integridade do programa é garantir a segurança e as condições a todos. E o seu Últimas Notícias fica por aqui. Nós voltaremos na semana que vem com muito mais notícia e informação para você. Obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana. Boa noite, um ótimo final de semana. Tchau!